medida do possível, venho trabalhando em cima do meu chamado, em cima da minha vida, do meu futuro. Hoje vai ser um vídeo diferente, muito diferente. Será um vídeo onde eu vou explicar para vocês o que está acontecendo comigo. E através da minha vida, vai trazer esperança e ensino para a tua. É claro que nós estamos, bem dizendo, pela impiedade, nadando contra a maré. Estamos passando momentos tenebrosos na terra dos viventes, mas eu quero trazer para vocês o que Deus falou comigo e o que eu devo fazer e como é interessante quando Deus escolhe alguém na terra. Eu peço por favor aos irmãos a começarem a dar um like no vídeo, porque será um vídeo de muita valia. Bom, vamos lá? Vamos lá. O que é um corpo? Um corpo é um formato humano feita pela criação de Deus, e essa criação trouxe a existência do efeito espírito. A Bíblia diz que Deus soprou o espírito, se tornou alma vivente. Quando Adão sai do barro, quando ele levanta a tua cabeça ali, porque tudo foi ordenado por Deus, mas somente uma coisa foi criada por Deus, que foi Adão, moldado na verdade. Então, Deus ele não contaria com um homem no trabalho dele. É por isso que é difícil, porque Deus não fez Adão para pecar. Deus não me fez na vida da minha mãe para me pecar. Então, sabemos que o trabalho chamado divino era para Deus fazer, não era para mim fazer. Não era para mim, era para Deus fazer. Mas aí Deus encoraja o homem com o seu espírito para fazer o que ele tinha que fazer. É por isso que é difícil o chamado. É por isso que é difícil a minha vida. Porque todos os homens que Deus chamou padeceram, sofreram, sentiram depressão, como Elias foi para a caverna e precisou vir um corvo sustentar Elias. Então, eu me encontro como um grande profeta nesse Brasil, né? Eu me encontro como um grande pastor, quase que perfeito. Mas esse chamado na minha vida, eu não escolhi. Se fosse por mim agora, eu não estaria aqui. Por mim, a carne humana. Então Deus olhou na terra e Ele achou graça aos olhos dele a minha vida. Mas eu não tinha nada. Eu morava na Vila Impê, sem óleo, sem comida, sem nada. O que eu tinha? Eu tinha dentro de mim um coração, aonde Deus ele contempla, aonde Deus se assenta, aonde Deus repousa. Ao ponto de dizer assim: estou à porta do coração e bato. Pois bem, o chamado de Deus na vida de um homem, cabe a ele julgar, cabe a ele fazer, porque ele que chamou, não foi o homem que chamou, né? Então sabemos nós que hoje eu estou sendo moldado. Deus falou comigo para mim recuar. E eu falei: mas recuar não é coisa de covarde? Ele disse: não. Mandei o anjo tirar o meu filho e ir para o deserto. Quantas vezes Jesus saiu corrido e não queria enfrentar a morte porque não era chegada a hora dele? Então, o que está acontecendo comigo? Eu estou tentando entender o peso de um chamado tão difícil, de um chamado tão sério, que é ser pastor. E ser pastor não é ser pastor com P, é ser pastor com A. Então, eu só quero dizer para vocês que o A de amor, ele vem antes do P.
Muitos é pastor com um P fora do ar de amor. Mas não adianta eu amar vocês se eu não me amar primeiro. Não cabe a ética de saber que ainda tem muita coisa pela frente para a minha vida. Um ministério tão lindo, um jovem cheio do Espírito Santo que sou eu. Não cabe agora eu estar com vocês. Eu preciso recuar. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso entender a voz de Deus isoladamente. Eu preciso chegar ao ponto de entender que 7 anos só levando pancada. Todos os trabalhos que foram feitos com justiça não é demonstrado, mas os trabalhos, eles são jogados como injusto. Então, quando Deus fez Adão, me fez também. Me olhou, apaixonou por mim, e eu quero dizer a todos, o efeito de recuar é para voltar mais forte para atacar. Guarde essa palavra. Você recua para atacar. E é o que está acontecendo com a minha vida. Hoje eu estou recuando. Logo na virada do ano, que foi um ano tenebroso, faz 2 anos que é só sofrimento, só luta, dificuldade. Foi um ano onde conhecemos pessoas novas, fizemos bastante ensino. Então, hoje eu sou um estilingue. O estilingue, ele faz o quê? Ele puxa, depois ele solta. Ó, você recua, depois ele vai com uma flecha. Flecha também, você recua ela, depois ela ataca. E assim será a minha vida a partir desse ano. E eu louvo a Deus por ter acontecido isso comigo, para me despertar. Todas as feridas no corpo, que eu já trago, e os espinhos do pecado e da morte. Então, o que eu quero dizer, que é um caminho tão difícil, um caminho tão estreita, a porta do céu. E não é todos que vão passar por lá. Mas sabem vocês que na hora do prazer, da carne, nós não lembramos do inferno. É anulado o céu e anulado o inferno. Porque a carne foi feita aqui na terra. Céu, inferno e terra. Você está num plano no meio. Céu, terra, inferno. Então, quando você está nos prazeres da carne, você está na terra. Então, na terra não pense nos dois. Não consegue olhar para cima nem tão pouco para baixo. Você olha aqui. E aí vem onde Jesus falou das preocupações mundanas, de deixar o pai, o filho, o irmão, por amor a ele. Então, 3. Céu, terra, inferno. Então, quem é da terra faz as coisas da carne e dos seus prazeres. Mas quem é do céu olha para o céu, almeja o céu e também requer o céu. E foi para isso que Jesus me chamou. Para mim estar na terra, mas ligado no céu. Não estar na terra preocupando com nada desse mundo. Esse ministério não foi o homem que me deu. Ele não é meu e eu tenho que saber zelar. Porque não é qualquer um que Jesus queria na frente desse trabalho. Ele quer uma pessoa mais santificada. Ele quer uma pessoa mais pura. Ele quer uma pessoa... E ele disse para mim, eu preciso te moldar novamente. Eu preciso trazer para você uma novidade de vida. E eu fico feliz porque Deus me lembrou de mim. Porque se eu ficasse agora do jeito que eu estava, eu ia morrer de depressão. Pois eu vou falar aqui, agora eu vou falar porque precisam falar. Hoje, faz 5 dias que eu não como, só tomo água. Porque eu não consigo comer. Então, tudo isso que eu estou passando é Deus chacoalhando ele, dizendo, filho, volta para cá. Onde você vai? Que raiva é essa? Que ira é essa? Doente. Então, eu estou programando o recuo por amor a vocês, por amor ao meu chamado, que é lindo.
um chamado maravilhoso. Por isso que eu sou invejado, por isso que passo tanta prova, mas estou aqui. É muito fácil falar do pastor Júlio César, mas dentro de mim é um mundo diferente. É algo surreal, melhor dizer assim, porque eu não sei o que se passa dentro de mim, que virei escravo do Senhor. Tento escapar das suas mãos, eu não consigo. Então Ele quer que eu saia por um tempo, para eu encontrá-lo. E o que eu vou fazer? Sabe? É o que eu vou fazer. Hoje é ano novo, estou sozinho em casa de novo. Vou esperar com que eu preciso cuidar dos meus filhos. Aí você poderia falar, Ana Júlia, não é. Vocês, meus filhos. Vocês são as almas que Deus deu na minha mão e eu preciso zelar disso. Eu preciso ser forte para cuidar dos meninos na clínica. Eu preciso ser forte para dar força para os meus obreiros. Eu estou na frente. Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser mais santo. Eu tenho que ser mais irrepreensível. É eu que tenho que estar aqui. Não é mais ninguém. Eu vou lutar de novo mais um ano. Não sei até quando eu vou. Mas eu não desisti até hoje por amor a Cristo e pelo meu chamado. Como é tão difícil viver pela fé. Porque fé não se vê. E não podemos ter esperança naquilo que se vê, porque aquilo que se vê não é esperança, e também é a fé, porque a fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas ainda daquilo que se espera. Então, as tribulações desse tempo presente não há de comparar a glória que um dia há de ser revelada. Então, o que eu venho trazer para vocês? Eu venho trazer para vocês que recuar, ele não é pecado. Recuar não é uma fraqueza. Recuar é mostrar transparências para Deus de que você não está bem. Porque muitas pessoas estão na frente de trabalho com mãos impuras. Muita gente está colocando a mão de prostituição em cima dos homens. E eu quero ser mais santo. Porque se eu for sincero com Deus, como eu tenho sido, Ele não vai afastar de mim. Mas Deus está dando a minha última oportunidade para mim voltar a sonhar. Eu sei que eu falei para Deus, mas para o Senhor é muito fácil. Eu sou um sujeito homem, dentro de mim há um sentimento, há emoções, desvaneios. Mas Deus falou, olha, para mim, eu sei o que você sente. Eu sei o que você pensa. Quando você está mal, estou contigo. Quando está chorando, estou contigo. Se você cair, eu vou lá e te levanto. Mas foca naquilo que eu te enviei. Volta, retoma as forças, filho, que eu estarei lá te esperando. Aí aquilo para mim foi um gás assim muito forte. E ele tá feliz porque ele disse para mim que ele tá feliz porque eu tenho zelado da oferta, eu tenho sido a diferença, que a minha sinceridade os anjos acham muito interessante e que todo o céu está me esperando, mas do jeito que eu tô, ele não vai me levar. Não tô bem. Para ele, não. Então, retomar. O que é se autoavaliar? A autoavaliação, ela é o quê? Ela é para não acontecer aquilo que aconteceu ontem. Eu fazendo vídeo contra Paulo, contra isso não pode acontecer. Ali não era eu. Eu não sou assim. E quando eu fiz aquele vídeo, eu falei, Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não sou isso. Eu sou temporoso, eu sou amoroso. Isso não é amor. Aí eu fiz um vídeo no canal menor, falando, olha, me perdoa todo mundo. Enfim. Então, essa
essa adaptação, ela vai vir com renovo de mente, né? Se vocês olharem e dizer, Pastor Júlio, mas como saberemos se a gente também está agradando a Deus? É simples. Quando acontece isso aqui, ó, que está acontecendo comigo. Quando Deus cobra de você, quando o Senhor Jesus cobra de você, e você vê que realmente você não está capacitado mais, que você está meio aleijado, porque querendo ou não, eu sempre fui capacitado para essa obra, mas pela perca familiar, por tudo que tem acontecido, houve-se um choque emocional, onde me trouxe dores, angústia, sofrimento, e eu sozinho, tentando cuidar de todo mundo, tentando cuidar de vocês, de mim eu não cuidava. Aprenda uma frase, é isso que eu temo. Quando o homem quer agradar todo mundo, ele vai desagradar ele mesmo, ele vira um personagem. Então, eu não posso agradar a todos agora. Agora eu tenho que agradar a Deus e a mim. Tenho que cuidar de dentro de mim, das minhas emoções, dos meus planos, do futuro das almas que podem ir para o abismo a qualquer momento. Eu preciso trabalhar para o Senhor. Eu preciso ser melhor. Mas é que é um tempo presente. É o tempo de ir. A Terra está vivendo os últimos minutos. Estamos em 2022. Foi muito forte. Faz um ano que eu estava dentro de uma depressão impressionante. É algo assim, contando a minha vida, eu fiquei pensando, meu Deus, há um ano certinho, na virada do ano, vocês lembram? Na virada do ano que eu fiz uma live? Eu estava em depressão dentro do condomínio Araguã, morando sozinho, mais de 9 meses, sozinho numa casa gigante, onde era o plano nosso de missões, onde ia crescer a igreja em São Paulo, tudo acabou. Mas por quê? Por que Deus permitiu tudo isso? A pergunta é essa. Por que o Senhor permitiu isso? Por quê? Por que Jesus, ele permitiu? Porque ele quer que eu entenda que eu sou somente dele. Eu não sou dos meus filhos, não sou da minha esposa. Ele quer que eu só olhe para ele. Então ele tirou tudo de mim porque tem ciúme de mim. Ele permite você fazer algo acontecer na sua vida que você não entende, tanto mal, tanto bem, isso não interessa, mas ele permite. E aí ele coloca o quê? O concílio da tua presença. Ele separou a minha vida. O Senhor me separou. Por isso que eu sou diferenciado. Por isso que eu tenho toda essa sabedoria. Por isso que os melhores ensinos eu que dou. Por isso que na hora da pregação sai aquilo ali. Por quê? Porque é Deus que me toma. E eu quero ganhar mais almas. Eu não quero abandonar vocês também. Eu tenho que chegar, cuidar de todos. Financeiro, pessoas. Então, como cuidar? Sendo que o homem não está sendo cuidado? Como entregar azeite se eu não estou na oliveira verdadeira? Como entregar pão se eu não faço parte do pão que desceu do céu? Como te dar água se até eu estou com sede? Como? É fácil eu mentir para vocês. Poderia estar aqui, ó, um copo de cerveja aqui, ó, vocês nem iam ver. Poderia falar assim, dá licencinha. Voltei, irmãos. Vocês não sentem hálito, não sentem nada. Mas e Deus? Deus está vendo tudo. Deus contempla tudo. Então, aquilo que o homem não pode enxergar, Deus enxerga. Então, dentro do meu coração, eu não enxergava. Mas Deus enxergou. Deus olhou e falou, filho, por que você está abatido? O que está acontecendo contigo? E eu falei, Deus. Ele foi lá e visitou e viu a minha necessidade. Então, o que eu trago para vocês
hoje a minha vida? Por que que eu insisto? Por quê? A pergunta é essa, por quê? Por que que eu insisto? Eu insisto porque eu não sei. É isso que eu ia responder. Porque eu não sei. Mas se Paulo viu que aquela diplomacia que Jesus diz, eu vi um varão que dentro do corpo, fora do corpo eu não sei, mas ele me doutrinou, Pedro. Então, quando o apóstolo Paulo subiu para o céu arrebatado, ele voltou, colocou Pedro na onde? No estreito, e diz, Pedro, Pedro, você está fazendo coisa errada. Você é contra os gentios, mas anda igual os gentios. E assim aconteceu com a minha vida. Por quê? Porque, meus irmãos, Deus tem uma chamada na minha vida muito grande. Porque Ele decidiu no céu. Ele decidiu no céu. Então, por que que vocês estão sofrendo? Por que que eu também estou sofrendo? Deus escolheu. E é nesse sofrimento que a gente aprende a ser felizes. É na distância que a gente encontra o abraço. Tá certo? Por quê? Porque tudo é sinônimo de vida. É na perca que a gente ganha. E também é no ganhar que a gente se encontra o perder. É na água fria que a gente encontra a água quente. E como? Quando acontece com o simples elo de uma matéria muito linda chamada fogo. E esse fogo, a existência do aquecimento espiritual, o fogo do Espírito, o fogo de Jesus que desceu na terra para purificar os nossos corações, e o fogo do batismo do Espírito Santo, e é Ele que vai fazer isso tudo. Essa transformação é Jesus, atrás do fogo. O fogo a gente faz de tudo na terra, e é por isso que eu preciso me banhar nesse fogo, para que esquenta o meu chamado, para que eu possa estar ativado, cheio do Espírito Santo e com muito mais poder. Agora, só lembro uma coisa. Jetro pediu para que Moisés dividisse o teu espírito com 70. Jesus também, os dois libertadores, soprou para 70. Então nós temos dois libertadores, Jesus e Moisés. Os únicos dois libertadores da Bíblia. Dividiu o teu espírito, quanto mais eu. Eu tenho que dividir agora o meu espírito. Sabe? Agora a Cleide, todo mundo vai fazer a ESA. Pastor Júlio, a partir de hoje, não é mais presidente da ESA. Só no papel. Tá bom? Eu entrego o cargo hoje até eu voltar. Para ser digno de estar dirigindo esse ministério. E por essa verdade, eu louvo a Deus. Porque eu estou sendo muito sincero com o Senhor. Deus quer isso de mim. Então, dá uma dor no coração muito grande. Mas eu vou voltar. É o que eu mais amo fazer. Mas Deus não quer que eu fique na frente mais. Ele quer que eu cuide de mim. E aí, na hora certa, eu vou voltar. Amém? Cuidar da minha saúde. Cuidar dos meus planos. E voltar melhor. Cheio do Espírito Santo. Com a vocação do poder de Deus. Para que as vidas sejam salvas. Ele conta comigo. E isso é a coisa mais linda. Deus fazer isso. Falar, filho, sai. Uma crente vai tomar direção, vai cuidar de você. Isso é coisa linda. Por isso que vale a pena. Vale a pena a gente ter contato com Jesus. Vale a pena demais. E eu estou muito feliz. Mas eu não saí do ministério. Eu sou presidente, mas agora eu não sou. Deus, Ele quer que eu faça. Então assim será feita a vontade do Espírito Santo. Vamos lá. Para onde irei? Para onde eu vou? O que vai ser de mim? Bom, nós estamos no começo do ano. Eu vou deixar fazer para uma pessoa de confiança com meu nome. Tudo. Vai ficar aqui em casa. Vai andar com meu carro. Se eu for de avião, não sei. Se eu for de carro, vai cuidar das minhas coisas, do cartório, daquilo. Mas eu vou estar lá, em oração. Esquecer a vida, esquecer o YouTube. Em nome de Jesus. Vou até deletar esse aplicativo daqui. Eu quero me reencontrar. Porque no YouTube, o YouTube nos engana nas emoções. Às vezes a gente está mal, a gente fica dando um sorriso que a gente está bem. E não estamos bem. Então, vamos embora. Vamos para o céu, igreja. Jesus está voltando. Imagine se Jesus chega agora na virada. Se Jesus chega na virada, milhões de pessoas ficam.
Porque churrasco, cerveja, drogas e prostituição. Então não dá. Imagina, Jesus falou assim, ó, será como os dias de Noé. Comiam, bebiam, é o que vai acontecer hoje. E davam em casamento, até hoje tem gente casando. Mas até que Noé entrou na arca. Até que Noé entrou na arca. Quando Noé entrou na arca, a arca se fechou por fora. O dilúvio veio e fez o quê? O dilúvio foi, pegou todos os ímpios e matou com água. E o mais interessante, a primeira morte foi com água. A segunda morte será com fogo. E aí que será tenebroso. As taças da ira de Deus vai cair na terra, aonde 7 trombetas vão tocar. E os anjos estarão armados com uma pluma de poder, juntamente com Jesus Cristo, sentado no cavalo branco, guiando os seus santos anjos. Vai ser tenebroso. Vai ser algo que o mundo não conheceu. Algo que muitos vão se beliscar achando que estão sonhando. Mas não. É um fenômeno que vai acontecer no céu. Logo, logo vai acontecer. Então, Deus conta comigo para que eu, quando Ele chegar, eu possa estar entregando para Ele as almas que Ele deu na minha mão e a vinha, pois eu sou administrador e Ele é o dono da vinha. Quando chega a parábola dizendo, olha, e quando o administrador, o dono da vinha vier, administrador, né? Então, tem que cuidar bem da vinha. A vinha é o que? A igreja? Não, a vinha não é a igreja. A vinha é o ministério do evangelismo. A vinha é aqueles que você agrega para o seu terreno espiritual. A vinha é aquelas pessoas que foram plantadas em Cristo. Então elas se tornam a vinha. Elas são plantadas e enxertadas em Cristo. Jesus disse, olha, eu sou a videira verdadeira. Quem está em mim dá muito fruto. Mas se não está, é cortado e lançado no fogo. Então, a maior condição que hoje nós temos, a maior, é ser forte para o arrebatamento. É ser forte para morar a eternidade com Cristo. Isso aqui vai passar, igreja. Nós vamos morrer, vai tudo embora. Então, louva a Deus por muitas pessoas que falam, pastor Júlio, estou melhor que você. Eu tenho família e você não tem. Maravilha. Eu tenho um chamado e você não tem. A diferença é essa. Eu fui escolhido e você não foi. Eu fui eleito e você também não foi. Vai, come, bebe, regala, te pega a cerveja, brinca com sua família, fica com seus filhos, vai passar perto dos seus filhos. Hoje eu não vou. Nem sequer por telefone eu vejo meus filhos. Então, você está com o seu no colo, vai, dá carninha para ele, linguiça na boca, pão com manteiga, vinagrete que a vovó vai fazer. É maravilha. Enquanto isso, uma comida eu tenho que fazer, que comer, que fazer a vontade do meu pai. Simples. Prefiro pagar o preço que for pagado, mas eu não quero desonrar a Cristo. Eu vou honrá-lo, porque Ele me chamou e confiou em mim, e é o que eu vou fazer, porque eu o amo. Ele me salvou, Ele me guarda. Se eu menos merecer ser guardado, entende? Então fique, faça o que vocês quiserem, faça. Brincam, zombam, chamam eu de falso profeta, mas vocês que são verdadeiro não ouvem o que eu ouço. Vocês que é o verdadeiro profeta, nunca aconteceu isso com vocês. De decisão própria, de largar o ministério, não. O próprio Deus mandando sair e recuar. A coisa mais linda. Coisa mais linda. Isso não é para qualquer ministério, não, igreja. Qual pastor vocês viram fazer isso que está acontecendo aqui? Qual pastor me explica? Qual pastor chegou assim, Deus falou comigo que eu preciso ser melhor? Não, eles estão ruim, péssimo e continuam na frente. Estão ruim, péssimo e continuam na frente. Estão ruim, péssimo e continuam na frente. Eu não quero. Eu gosto de justiça. E eu não quero falar com meu pai. Porque foi sangue, né? Sangue inocente. Sangue espargido na cruz do Calvário. Pela minha alma. Pela minha vida. Entende? O que eu merecia? Quem era eu? Era apenas um jovem. Um menino sem esperança. Mas quem me chamou? Para que ele me chamou? Qual foi o objetivo de Deus me chamar? Qual foi? Qual foi o objetivo do Espírito Santo
chamar vocês. Qual foi? Qual foi, meu? Então, é esse momento que precisamos entender o motivo. E é por isso que eu estou me deslocando. Porque eu tenho que entender o motivo. Então, Jesus falava uma coisa muito interessante. A maior parábola que a gente pode encontrar na Bíblia Sagrada é uma. A parábola do semeador. Quando Jesus vai levar e diz assim, ó, esse que leva a semente é o semeador, a palavra é a semente. E olha só, a diferença dos locais que caíram, a diferença dos crescimentos e do resultado. Então, eu preciso dar resultado. Eu preciso gerar frutos de novidade de vida. Você que está aí também, vocês que estão na clínica, aí, ó, a clínica está me assistindo agora. Cada um de vocês tem que louvar a Deus por estar num ano novo aí dentro desse mato. Pois vocês estavam aí nas drogas agora, era para vocês estar cheirando pó, era para estar levando um tiro agora. Os irmãos da clínica estão me assistindo, era para vocês estar todos agora sem destino. Olha onde Deus colocou você. Olha como Deus é bom, Ele te guardou no meio do mato. Me usou minha vida para fazer esse lugar para vocês. De graça, vocês não pagam nada. Que amor é esse? Quando vocês precisam de 1.000, 2.000, a igreja vai lá e ajuda vocês. Homens que a gente nunca viu. Drogados ganhando R$ 2.000 de oferta. Celulares. Por quê? Porque o que eu fiz por vocês é que eu gostaria que o meu pai fizesse por mim. E é como um pai na fé, de persistência, com lágrimas, chorando, gemendo, mas o que manteve eu até aqui foi a esperança de ver vocês sorrindo, de ver vocês firmes com Jesus. Isso me dá mais força. Eu não quero nada desse mundo. Essa clínica não é minha, essa clínica é de vocês. Se fosse minha, eu estaria pulando a piscina agora, ou minha família estaria aí. Então, estou chorando muito hoje. Então eu quero dizer que tudo foi por amor. Como explicar esse amor? Como? Me explique, no século XXI, que pastor faz isso? Tudo de graça, tudo com amor. Quem faz isso? Quem? Então, foi por amar vocês que tudo aconteceu na minha vida, e esse é o meu chamado. O ministério do meu chamado é esse, o amor. O amor verdadeiro, que sofre, chora, mas que não se limita ao mal. Tampouco suspeita o mal e também não se alegra com a injustiça. Então esse amor que Deus colocou na minha vida faz com que vocês sejam transformados em grandes soldados de Cristo. Então vocês estão aí porque Deus quer guardar a vida de vocês. Continue na oração. Continue. Pastores, talvez o pastor Isaías também esteja me assistindo. O Mantleide deve estar me assistindo também. Pastores, escuta o conselho do seu pastor. Um jovem, quem sabe Isaías com muito mais anos de vida, mas um jovem. Presta atenção. Deus te chamou. E quem nos chamou nos guarda. E é com muita dificuldade que o justo se salva. Igreja de Ribeirão Preto, sejam fortes. Pastor Isaías, não larga o cajado que Deus te deu. Vai em frente. Você consegue ser um exemplo no Brasil de pastor. Um homem sereno, sensato, justo e muito íntegro com as coisas do rei. Parabéns, pastor Isaías. Irmã Cleide, a senhora é exemplo para o Brasil e para o mundo. A senhora é a minha mãe. A senhora é a única pessoa que está mais próxima de mim como mulher e mais velha. A senhora tem um chamado que não foi feito para ficar na Deus Amor, era para ficar do meu lado. E assim, você obedeceu o seu chamado. Se não fosse a senhora, eu não estaria aqui. A senhora é uma mãe para mim. A senhora é algo que me dá força para continuar. Suas orações estremecem o inferno e me ajude. Parabéns por ser dedicada
a cada centavo da igreja. Parabéns por ser a mulher que a senhora é. Quero dizer que eu te amo muito, te respeito muito como minha mãe na fé. Uma mulher que é muito exemplo para o Brasil. Todos, os irmãos da clínica, Luciano, os irmãos, sejam fortes. Não esqueçam, segundo a palavra do Senhor Jesus, o que há de vir virá e não tardará. Reconheça a cada dia mais o exemplo do teu ministério, o amor, a fidelidade. Amor e fidelidade é duas coisas que a gente não pode deixar no ministério. Duas coisas, amor e fidelidade. A fidelidade, ela transpassa o poder das trevas. A sinceridade, muito mais ainda. Então façam isso como um bom soldado. Façam como que não se limita com as coisas deste mundo. Porque todos esses agora que estão buzinando e jogando o rojão para cima, amanhã estarão cansados, aflitos, reclamando que o salário mínimo está baixo, mas hoje foi mais de 2 salários gastados em cerveja. Então o mundo está enganando todo mundo nesse tempo. É a hora do engano, Natal é engano, então festas demoníacas estão sobre a terra. E hoje estamos vivendo esse tempo. Então, obreiros e obreiras do Ministério da SA, sejam fortes. Não largue nada, tudo que Jesus mandou fazer, faça com amor. Não espera nada em troca, gente. Faça com amor. Não espera dinheiro, pelo amor de Deus. Não façam isso. Pois está escrito que nos últimos dias, muitos iam se corromper, pregaria até por dinheiro. Não façam isso. Suportam as nossas fraquezas e também do próximo, para que vocês juntos possam interagir no seu compromisso, uma só célula e um só corpo. Vocês de casa, quando Paulo dá as cartas a Timóteo, ele parece que nessas cartas, eu até arrepio quando eu falo dela, as cartas de Timóteo, para mim, foram umas cartas inspiradoras. Por quê? Quando eu falo a carta de Timóteo, eu começo a chorar. Timóteo era um menino. Aqui, no livro de 1 Timóteo, chora, porque essa carta de Timóteo é a única carta bíblica que fala sobre a igreja. Qual que era o dever da igreja? Qual que era o dever daquela senhora que não era para estar fofoqueando, era para estar ajudando as meninas? E essa carta eu começo a chorar, porque quando eu olho para ela, 1 Timóteo capítulo 1, Paulo já começa a falar de falsas doutrinas. Falsa doutrina e o evangelho da graça. Aí vem no capítulo 2 as instruções sobre como adorar dentro da igreja. Aí depois, no capítulo 3, aí ele fala dos deveres das mulheres cristãs. Aí depois no capítulo 3 ele fala os deveres dos bispos e dos diáconos. Aí ele começa, o que ele quer? O que ele quer nas cartas de Timóteo? Paulo falou, olha, tem uma igreja que eu vou deixar. Mas essa igreja não pode ser de qualquer forma. Essa igreja, as irmãs têm que fazer isso, os diáconos têm que fazer isso. Até para adorar tem que ser diferente. Aí por que eu estou chorando? Vocês vão entender. Porque essa igreja, ela morreu. Essa igreja não existe. Essa igreja não existe. E é por isso que Jesus está chorando. Essa igreja, ela não existe. As senhoras de idade não estão ajudando as mais novas. Elas estão fofocando. Os bispos não estão agora orando em oração. Eles estão comendo pizza ou churrasco. E ele começa a falar, olha, no meio de vocês viram muita apostasia. No capítulo 4, uma apostasia. O Espírito, porém, especialmente diz que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. O que está acontecendo? Mas por que apostataram da fé? Porque não comeram mais o maná do céu. Estão vivendo em carne, estão comendo as coisas da carne dentro do templo. Então, automaticamente, a apostasia ela vem e ela não avisa, ela não toca a buzina para chegar. A apostasia ela vem aos poucos afastando o homem de Deus. Aquilo que era pecado, por que não se torna mais? Porque o Espírito sobressaiu da tua vida. Então, automaticamente, você não reconhece mais as coisas espirituais. Então, essa apostasia, ela veio por causa desses pecados. As mulheres cristãs não podiam, estava falando muito da igreja, não era mais submissa,
Você via os velhos não repreendem especialmente o idoso. Olha que fala, não repreenda o idoso. Olha, para de ter ansiedade de repreender o idoso. Hoje você chega lá, o pastor repreende senhorinha de 60 anos. Olha aqui, ó, não tem isso na Bíblia. Está contra a palavra de Deus, né? Então, a mulheres idosas, como mães moças, como irmãs com toda pureza. Isso não dá de chorar, porque não tem mais isso. Senhora de idade não fica mais com a moça, não dá conselho mais. Era que tinha que ter na igreja. Entende? É por isso que Deus quer que eu volte. Eu quero ser igual a isso. Eu quero ter isso aqui. Eu quero viver isso aqui. Vocês não conhecem o que é a carta de Timóteo. Vocês não conhecem o que é uma igreja verdadeira. Infelizmente. Vocês não sabem o que é uma igreja. Então, dá uma olhadinha depois se você tiver tempo. Se tiver, porque tempo para churrasco você vai ter. 1 Timóteo, 2 Timóteo, você vai ver o que Paulo estava dizendo ali. Agora, como que podemos se alegrar numa situação dessa? Uma igreja que não existe. Então, era necessário. Graças a Deus, o bom Deus. Graças a Deus, que ainda Deus teve misericórdia de mim e me ajudou. E agora está mandando eu voltar, ir para a oração, se afastar de tudo. Que bom, que maravilhoso. Saber que Deus fala comigo. Isso é maravilhoso. Melhor do que aquele cara que está enganando todo mundo e sendo enganado. Muito bem melhor. Porque no dia do juízo, vai vir o quê? Menos rigor para ti esse dom do que para vós. Por quê? Porque eles não têm sinceridade de falar, eu errei. Não. Mas, igreja, isso era para que se cumprisse as profecias. Pois estava escrito, meus irmãos. Quem é nascido do Espírito é como um vento. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Então, eu não esperava eu afastar. Jamais eu queria afastar. Se fosse por mim, eu estaria aqui pregando como presidente. Mas Deus quis que eu afastasse. Foi Deus. E louvado seja o nome do Senhor, que me colocou até aqui. Jovem, glória a Deus, aleluia. Então, o bom exemplo, a fé cristã e a pureza, ela vem mediante um coração sincero. Sejam sinceros com Deus, porque o Senhor está voltando. Igreja, sem perda de tempo, vamos voltar ao começo do ensino. Como Adão levantou, e os homens, os profetas tiveram o chamado de Deus, assim é a minha vida hoje. Quero dizer a vocês que eu amo vocês, que veja os vídeos antigos, vai lá ver os vídeos antigos, jejum, oração, e dizer que o meu amor por vocês excede também o entendimento. Sejam fortes, tá? Eu vou voltar melhor, vou me preparar aqui para minhas coisas, vou ver o itinerário onde eu vou ir, mas eu vou ficar aí, não sei, mas eu estou colocando a base uns 22, 23 dias longe de São Paulo. Então, eu acredito que vai ser para mim muito bom. Vou estar em um lugar onde eu vou poder ler a Bíblia, onde eu vou poder olhar e refletir dentro de mim o que eu devo ser. E quando eu voltar, pode ter certeza, eu vou voltar melhor, vou voltar mais cheio do Espírito Santo, vou voltar muito mais cheio de Deus. Amém? Bom, obrigado a todos pelo carinho, pela atenção, pelo ministério, se tiver de arrependimento também, que mudou a minha vida, esse ministério, pela sinceridade da obra. E queria agradecer a todos vocês, o tempo que eu fiquei aí. Vamos lá, logo eu estou voltando. Não sei quando, mas talvez pode ser 10, 15, 20, 30 ou 6 meses, não sei. Mas vou estar passando para vocês, né, essa atividade. Talvez eu poste alguma coisa no Compartilhando SA, porque é um canal diferenciado. Onde eu estou indo, onde eu cheguei, qual cidade eu estou, tá bom? Mas eu não vou dar ensino, só vou falar, eu estou aqui na cidade, coisa de 10 minutinhos, tá bom? Bom, um abraço a vocês. Choramos muito hoje, né? Nossa, meu Deus. Meu olho até pesou, olha só meu olho. Então, queria louvar a Deus pela vida de vocês. Sejam fortes e constantes até a vinda do Senhor Jesus. Amém? Sejam fortes e constantes até a vinda do Senhor. Porque o que há de vir virá e não terá. Um abraço a todos vocês.
Fica na paz do Senhor Jesus. Nossa, os dois narizes ruins, mesmo. Que Deus possa vos abençoar pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Bom, todo mundo já sabe, eu tô com tuberculose, peguei da cadeia, tuberculose, então eu vou me tratar, cuidar de mim, né? Ela tá bem avançada também, então eu não estou preparado com ela, tô preparado com o chamado que Deus me fez, porque o resto tudo será acrescentado. Meus pulmões estão doendo, né? Eu só vivo deitado e dormindo, tá certo? Mas enfim, quero dizer a vocês que eu amo vocês e que a gente possa um dia chegar naquele lugar, tá? Um abraço da clínica, obrigado por todo mundo ter nos compartilhado essa misericórdia do Senhor e essa graça bendita. Lembrando vocês, preste bem atenção no que eu vou falar. Não desista do teu chamado, mesmo que parece ser impossível voltar. Volte hoje para Jesus, porque Jesus ele te ama. Tá bom? Vamos embora logo logo. Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem dor para as coisas que são passadas. E esse que fez tudo novo. Um abraço. Pai de Jesus, continua dizimista, ajudando o ministério. Não pare de ajudar o ministério. A igreja precisa muito de vocês. Um abraço a todos. Até a próxima. Deus vos abençoe. Amém.